Tem uma história que, assim, não é de evolução, mas é uma coisa, assim, que fica marcado para mim e é uma história bonita de se contar. Eu fiz um estágio no último ano da faculdade num hospital psiquiátrico em Sorocaba. E um dia eu estagiei nesse hospital psiquiátrico. Não é uma área muito assim que eu me identificava muito. Eu saía de lá muito triste. E eu cheguei do serviço e parei para almoçar na minha mãe. Quando eu olhei na esquina da casa da minha mãe, tinham duas moças sentadas. Quando eu olhei de longe, assim, eu falei, mas parece que eu conheço essas moças. Eu fui até perto delas. Eram duas pacientes do hospital psiquiátrico que eu estagiei. Eu não sabia o nome, mas eu sabia que elas eram de lá. Com duas malas sentadas, eu falei, o que vocês estão fazendo aí? Aí elas me olharam assustada, uma segura na outra. Quem é você? Quem é você? Eu falei assim, o que vocês estão fazendo aqui? Ai, não fale para ninguém, por favor, não fale que a gente está aqui. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Ai, não fale para ninguém, você promete que você não vai contar? A gente fugiu. Olha só. E resumindo a história, elas tinham fugido. Uma chama Lúcia, uma chama Vera. Uma saiu primeiro. Fora do hospital, ela deu uma olhada ali na rua, onde ia passar um ônibus. E assim que apareceu uma oportunidade, ela chamou a Vera. A Lúcia saiu primeiro, chamou a Vera e tirou a outra de lá de dentro. E resumindo, elas disseram que estavam com fome. Eu perguntei se elas queriam almoçar, levei elas para dentro da minha mãe, fiz um prato de comida e dei comida para elas. Nesse momento, a minha razão falou assim: ligue no hospital e comunique, né, a fuga delas. E eu tinha um amigo que trabalhava dentro do hospital. Eu liguei e falei: acabei de encontrar com duas moças aqui, elas fugiram do hospital. E eu não vou dar o nome do hospital nem dele para não entrar na ética, né? E eu acho melhor você comunicar à diretoria. Ele falou, Dani, elas estão bem? Eu falei, super bem. E o que elas te falaram? Que elas vão embora para São Paulo, porque uma das duas tem uma família em São Paulo e uma vai cuidar da outra. E pediu encarecidamente para eu não contar, porque elas não queriam viver mais lá, que era um inferno. E ele falou assim, e aí, o que você quer fazer, Dani? Você quer que eu avise aqui? Ou você acha que dá para elas viverem? Eu falei, não sei o que eu faço. Eu falei, ele falou assim, Dani, deixa quieto, finja que você não viu. E assim eu fiz. Olha só. Eu desliguei o telefone, dei comida para elas, conclusão. Elas foram embora, isso me marcou até hoje. Isso já se passaram 20 anos. Elas voltavam todos os anos para Porto Feliz. Elas realmente moraram em São Paulo, exatamente em Osasco, num apartamento, porque as duas eram aposentadas, porque os pacientes psiquiátricos são aposentados, né? Eles têm todo um aparato. Viveram em Osasco, uma sempre cuidou da outra, e até antes da pandemia, todos os anos, uma ou duas vezes por ano, elas vinham para Porto Feliz me ver minha mãe, meu pai, conheceram o meu filho. Descobriram onde eu trabalhava, faziam um show quando me viam e agradeciam por eu não ter falado. Nem sempre e elas estão bem, então. Super bem. Uma cuidou da outra. Tá vendo? E assim, vinham sempre muito limpas, muito bem cuidadas. Pegavam o ônibus sozinha, dormiam no albergue em Porto Feliz, sabiam se virar, pegar ônibus. Então, assim, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na vida delas, elas estão felizes. Depois da pandemia, elas tinham um contato, que era o meu contato do meu comércio, que era um contato telefônico fixo, que eu já não tenho mais. Depois da pandemia, a gente perdeu esse contato. Mas logo elas vão aparecer de novo. Porque a casa da minha mãe, eu acabei me mudando. A casa da minha mãe, elas sabem chegar. Então, eu acho que a hora que passar tudo isso... Então, foi um fato marcante, eu acho assim. Então, às vezes, o ser humano ele é taxado, né? Não que elas não tenham uma certa deficiência mental, mas o amor de uma pela outra, o cuidado, superou tudo isso. E elas conseguiram sobreviver nesse mundo que lá fora é muito mais difícil. O hospital em si, o psiquiátrico, é muito triste, né? Muito triste. É uma realidade que, graças a Deus, está acabando, né? Sim. Mas é bem, bem triste.